Ei, semideus, ou aspirante a semideus, bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vou te apresentar a história épica de Atelfen, um universo onde deuses, monstros e profecias fazem sua vida parecer bem, normal, para ser honesto. Então, imagine só, você acorda sem memória, não sabe onde está, e, quase esqueci, seu destino pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Bacana, né? Esse é o pesadelo, quer dizer, a aventura, de Seth, um garoto de 16 anos que, com a ajuda de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, encara batalhas insanas, segredos chocantes e reviravoltas de explodir a cabeça. Se você curte mitologias celtas, gregas e nórdicas, ou gosta de aventuras que envolvem sobreviver a um monte de deuses temperamentais, já manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai por mim, você não vai querer perder essa viagem. Agora segura firme, porque a história de hoje promete ser uma daquelas que te fazem esquecer que tem lição de casa para fazer. Vamos lá! Capítulo de hoje: o preço das escolhas. O ar era denso e pesado, carregado com cheiro de terra úmida e ferro oxidado. O salão oval se estendia diante deles, tão vasto que parecia distorcer a percepção de distância. O teto abobadado, feito de uma rocha negra e lisa, lembrava a cúpula de uma caverna gigantesca. Estalactites pontiagudas pendiam acima como espadas suspensas por um fio invisível. O espaço era iluminado por uma luz suave e difusa, que não tinha fonte visível, mas parecia emanar das próprias paredes. Cada uma das inúmeras passagens ao redor do salão era única. Arcos feitos de madeira, pedra, metal e até de substâncias que não pareciam materiais conhecidos. Algumas pareciam janelas para florestas densas, outras, para cavernas úmidas, desertos áridos e rios escuros. Acima de cada passagem, uma placa com letras douradas reluzia como fogo líquido, mas suas palavras estavam ocultas para Seth. Lyanna parou no centro do salão e olhou ao redor com os olhos estreitos. Sua expressão era de análise, mas havia algo mais, um brilho de reconhecimento. Ela franziu a testa. Consigo ler essa. Apontou para uma das placas no alto de um arco largo, feito de metal escuro e gravado com marcas que lembravam circuitos. Caminho dos Novos Deuses. Eu não consigo ler nada. Seth balançou a cabeça, apertando os olhos para focar nas palavras das placas, mas os símbolos pareciam se mover e embaralhar, como letras dançando fora de alcance. Isso não é justo. É tipo aquele pesadelo de prova de escola, mas com deuses. Emilia não riu. Seus olhos estavam fixos em outra passagem, uma abertura de pedra cinza esverdeada. O arco era adornado com entalhes que pareciam vinhas retorcidas. Ela podia ver as palavras claramente, submundo grego. O peito dela apertou por um momento. Era como ver o nome de uma casa antiga onde ela nunca quis voltar. Seus dedos tocaram a touca que estava no bolso de seu casaco, o polegar correndo sobre a superfície. O metal das placas douradas refletiu em seus olhos por um instante. Submundo grego. Ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Lyanna notou. Então você consegue ler essa? Perguntou, virando o rosto na direção de Emilia. Consigo. Ela franziu a testa e olhou para as outras placas ao redor. Mas só essa. Lyanna ergueu a sobrancelha e cruzou os braços, olhando de volta para a passagem dos Novos Deuses. Interessante. Ela olhou de canto para Seth. E você, consegue ler alguma coisa? Seth apertou os olhos, tentando mais uma vez decifrar as palavras de uma passagem que parecia feita de ossos entrelaçados, mas os símbolos se embaralhavam diante dele, como sombras nadando debaixo d'água. Não, admitiu, bufando de frustração. Nenhuma letra. É como se as palavras não quisessem ser lidas por mim. Ou talvez você não tenha o direito de lê-las. Lyanna disse, seus olhos cravados nele com uma intensidade desnecessária. Seth olhou de volta, o maxilar se contraindo. Ah, claro. Vamos começar a sessão de julgamentos agora? Quer um martelo de juíza, doutora Lyanna? Só tô dizendo o óbvio. Ela deu de ombros, mas o olhar dela se demorou mais do que o necessário nele. Emilia se abaixou, tirando a mochila das costas. Ela se ajoelhou e abriu o zíper, puxando um pergaminho amarelado. Quando desenrolou, seu rosto se contraiu em decepção. O mapa, antes preenchido com linhas precisas que indicavam caminhos e atalhos, agora estava completamente em branco. Apenas o fundo amarelado e a textura do papel desgastado permaneciam. Não pode ser. Ela virou o pergaminho de um lado para o outro, inclinando-o sob a luz. Tava tudo aqui antes.
O caminho pro jardim de Freia. Ele estava aqui. Liana parou ao lado dela e se inclinou para olhar o mapa. Parece que o caminho fácil foi confiscado. Ela disse, erguendo uma sobrancelha. Não me diga que você confiou em algo que pode mudar sozinho. Isso não faz sentido. Emília passou a mão pelo rosto, os olhos apertados de frustração. O mapa não devia mudar sozinho. Liana soltou um suspiro longo e levantou o olhar para o salão. Bem-vinda ao submundo, princesa. Nada aqui segue as regras. Emília se levantou, os olhos fixos na passagem do submundo grego. O corredor era apertado e úmido, com estalagmites surgindo do chão, afiadas como dentes. O cheiro de sal e terra antiga escapava dele, e um vapor gelado saía do fundo, como se respirasse. Não vamos por ali. Ela disse, os olhos endurecendo. Por quê? Sete perguntou, cruzando os braços. Você é filha de Hades, não é? Achei que grego fosse sua zona de conforto. Exatamente por isso. O tom de Emília foi firme. Nunca confie no caminho que parece familiar. No submundo, familiaridade é isca. Liana soltou uma risada curta. Sábias palavras. Muito sábias. O sarcasmo era óbvio, mas havia algo mais por trás. Sete olhou ao redor, observando as outras passagens. Nenhuma delas parecia mais convidativa. O corredor à esquerda estava envolto em uma névoa espessa que flutuava de forma estranhamente controlada, como se seguisse uma coreografia invisível. Os sons que vinham dali eram baixos, suaves, mas inconstantes, como se passos ecoassem ao longe. Que tal aquele? Apontou Sete, apontando para a névoa. Parece menos mortal. É exatamente por isso que ele não é, Liana rebateu. Se parece fácil, é cilada. Então qual você sugere, ó, grande sábia das escolhas ruins? Sete bufou, jogando as mãos para o alto. Liana apontou para a passagem à direita. O corredor parecia uma garganta de pedra, escuro, úmido e sinuoso. Estalagmites brotavam do chão, afiadas como lanças. O ar ali parecia mais denso, mais quente, e o som de gotejamento constante ecoava nas profundezas. Esse, ela disse com convicção. Se for para encarar uma armadilha, que seja de frente. Esse caminho parece a entrada de uma criatura gigante. Sete balançou a cabeça. E eu não tô com vontade de ser mastigado. O que eu disse antes? Liana abriu um largo sorriso, virando-se para ele. Eu não espero. Eu faço. Sem mais palavras, ela seguiu em direção ao caminho da direita, os passos ecoando nas paredes do salão. Droga! Sete esfregou o rosto com as duas mãos. Ela vai morrer, e a gente vai ter que escrever isso na lápide dela. Morreu porque achou que sabia o caminho. Se ela quiser morrer, eu não vou impedir. Emília disse, o rosto sério. Aqui, todo mundo faz suas escolhas. Sete olhou para ela, notando o peso que ela colocava naquelas palavras. Ele viu o conflito no rosto dela, mas também viu a decisão. Ótimo! Ele olhou para o salão mais uma vez, os olhos indo de uma passagem a outra. Agora só precisamos decidir o que nós vamos fazer. Os dois ficaram em silêncio, o som do gotejar ecoando ao longe, cada gota soando como o tic-tac de um relógio. A escolha estava diante deles. E no submundo, cada escolha tinha um preço. O ar estava denso e frio, e a cada passo o mundo parecia mais distante. Emília e Sete seguiam Liana por uma trilha invisível, movidos por uma sensação que não conseguiam nomear, mas que guiava seus pés como uma bússola oculta. Os galhos altos das árvores entrelaçavam-se acima deles, formando uma cúpula de sombras em movimento. As folhas úmidas chiavam sob suas botas, mas Sete percebeu outro som, o de Emília. Seus passos estavam mais lentos, arrastados. Ele olhou para ela de relance. A pele que antes tinha um tom quente agora parecia cera, pálida e translúcida, e uma leve tremedeira tomava seus dedos. A ferida estava se espalhando. Ele sabia. E ela sabia que ele sabia. Não diga nada, disse ela antes que ele abrisse a boca. A voz dela era firme, mas havia uma rachadura no tom. Um cansaço escondido nas margens de cada palavra. Ele não disse. Não era por obediência, mas porque sabia que o assunto acabaria em discussão. Ela não pararia. Não enquanto o mundo estivesse em risco. Os três seguiram em frente, o mundo ao redor mudando sem aviso. Primeiro, foi o som. Um murmúrio distante se transformando em vozes altas. Cantos de guerra. Riso.
O barulho de canecos de metal se chocando. O cheiro de algo defumado e adocicado no ar. Valhalla, murmurou Emília, os olhos semicerrados. Ela conhecia o som, o ritmo, as vozes. Havia convivido muito com Olivia, o que a tornava capaz de reconhecer o chamado de um salão de guerreiros mortos. Mas o som não durou. As vozes não se apagaram lentamente, como alguém deixando um aposento. Elas foram engolidas. A escuridão ao redor ficou densa de uma forma que luz alguma poderia atravessar. Não era uma ausência de luz comum, era uma escuridão consciente, palpável. A sensação de estar sendo vigiado veio como uma facada no estômago. Seth olhou para os lados, o coração acelerado. Não havia olhos, mas ele o sentia. Milhares. Espalhados pelas árvores, pelo solo, pelo próprio ar. Fique atento. A voz de Emília era um sussurro, mas o peso da ordem pressionou os ouvidos de Seth. Mas o aviso veio tarde demais. Eles saíram das sombras. Não como algo que caminha ou rasteja, mas como se já estivessem lá o tempo todo. Formas humanoides, escuras e ondulantes, se descolando das paredes de trevas ao redor. Olhos brancos, brilhantes como faróis em meio à neblina. Não tinham rosto, apenas o brilho frio e inumano de criaturas que nunca precisaram de um. Seth sacou o grão com um puxão seco, ficando ombro a ombro com Emília. Seus olhos varrendo o perímetro. Ah, que ótimo! Ele soltou uma risada curta, cheia de sarcasmo. Isso aqui tem emboscada clássica, escrito em todos os cantos. Não hesite, ou eles não vão hesitar. Emília levantou a mão, e uma esfera de luz azulada se formou em sua palma, pulsando como um coração. O brilho atravessou a névoa de sombras e revelou algo além dos espectros. O treinamento com Olivia havia dado resultados. Lyanna. Ela estava lá, imóvel. Não escondida, não fugindo. Parada. Observando. O que você está fazendo aí? O grito de Emília foi como o estalo de um trovão. Lyanna não respondeu. Não precisava. A verdade estava no olhar dela. Ela está cumprindo o papel dela. A voz veio de todos os lados. Grave. Arranhada. Como se vidro estivesse sendo esmagado contra a pedra. Seth soube de imediato quem era. O gosto amargo subiu à boca. Logan. O nome escapou de seus dentes cerrados como uma maldição. Ele se virou para Lyanna, o choque queimando até virar raiva. Você estava em contato com ele esse tempo todo? Lyanna não respondeu, mas o olhar dela disse tudo. Você traiu a gente? Murmurou Seth, a voz trêmula, como se tivesse levado um golpe no estômago. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir forças. Quando os abriu novamente, eles estavam frios, mas frágeis. Era isso ou perder tudo? A voz dela era tão fria quanto o gelo cobrindo o chão em uma noite sem lua. Mas por baixo da frieza havia rachaduras. Emoções que ela tentava esconder. Eu fiz o que precisava. Precisava? A voz de Emília explodiu. Ela avançou um passo, a esfera de luz em sua mão tremendo, mas brilhando mais forte. A gente confiava em você. Você era nossa amiga. Como pôde? Porque ele não me deixou escolha. Lyanna finalmente gritou, a máscara quebrando. Seus olhos estavam marejados, mas ela manteve o controle, os punhos cerrados ao lado do corpo. Logan sabia onde acertar. Ele sabia tudo sobre mim, tudo sobre minha família. Ele sequestrou minha mãe e minha irmã. E disse que, se eu não ajudasse, se eu não entregasse o que ele queria, ele ia matá-las. O silêncio caiu como uma tempestade súbita, pesada e sufocante. Sua mãe e sua irmã? Seth perguntou, a raiva dando lugar à confusão. Um lampejo de pena cruzou seu rosto antes de desaparecer. Lyanna, por que você não contou pra gente? A gente teria ajudado você. Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Contar? Vocês acham que ele me deixou uma brecha para pedir ajuda? Ele disse que se eu tentasse algo, qualquer coisa, ele mataria vocês também. Vocês acham que Logan é só um monstro? Ele é um estrategista. Ele sabia que, se eu fosse honesta com vocês, ele teria mais poder contra mim. Ele sabia que eu nunca seria capaz de escolher entre vocês e minha família, então ele me forçou. Emília balançou a cabeça, o rosto contraído de mágoa. E você escolheu trair a gente? Deixar ele destruir tudo? Matar pessoas inocentes? Lyanna tremeu.
As palavras de Emília eram lâminas afiadas, rasgando cada parte dela. Eu não escolhi. Sua voz estava rouca, mais baixa, mas ainda firme. Vocês acham que eu não acordo todas as noites ouvindo os gritos deles? Sabendo que, por minha causa, mais pessoas morreram? Mas eu não podia. Eu não podia perder tudo. Não, Lyanna. Sete avançou, os olhos ardendo com decepção. Nós teríamos lutado por você. Nós teríamos dado tudo. Mas você decidiu esconder isso da gente. Decidiu nos apunhalar pelas costas. Eu decidi salvar vocês. Lyanna gritou de volta, a raiva finalmente transbordando. Vocês não entendem. Logan é uma guerra que ninguém aqui pode vencer. Eu fiz o que precisava fazer para manter vocês vivos. Porque se vocês tivessem morrido, ela engoliu em seco, os olhos fixos no chão. Eu nunca teria me perdoado. O som dos espectros se movendo fez com que todos congelassem. Eles estavam ali, esperando. Os espectros avançaram. Foi rápido. Um movimento sincronizado, como se fossem controlados por uma única mente. 7. Emília ergueu a mão, mas o ar ao redor dela mudou. Pesado. Denso. Como se o mundo estivesse tentando segurá-la. 7 gritou. Mas não foi humano. Foi um som primordial, vindo das entranhas da terra. O grito se tornou um rugido, e algo quebrou dentro dele. A escuridão sob seus pés se ergueu como uma maré viva. As sombras ao redor dele se torceram, formando lanças negras que dispararam contra os espectros. Os humanoides se retorceram, sendo rasgados de dentro para fora. O som deles não era um grito. Era o som de algo que nunca deveria ter existido. 7. Não. Emília tentou se mover, mas o peso invisível sobre seu corpo aumentou. Cada passo era uma luta contra a gravidade. As sombras ao redor de Sete se contorciam como serpentes em volta dele. Seus olhos brilhavam de um roxo tão profundo que não havia reflexo. Cada espectro que tocava as sombras era despedaçado, devorado. Quando o último caiu, o mundo silenciou. O silêncio que se seguiu foi mais opressivo do que os gritos dos espectros. A escuridão ao redor parecia pulsar, viva e faminta, como se tivesse provado algo delicioso e quisesse mais. O ar cheirava a ferro e fumaça, e o brilho azulado da esfera de luz de Emília tremulava, ameaçando apagar. Sete ainda estava curvado, os braços pendendo ao lado do corpo. Seus dedos se contraíam de forma involuntária, como se as sombras ainda estivessem nele. As marcas escuras que o envolviam evaporavam em finas faixas de névoa negra, mas os olhos dele, eles não eram mais os mesmos. O verde-oliva estava encoberto por um anel de roxo pálido ao redor da íris. 7. Emília chamou, com cautela. O medo em sua voz era sutil, mas estava lá. Respira. Tá ouvindo? Respira. Ele levantou o olhar para ela, e algo em seu rosto suavizou. A respiração voltou aos poucos, os ombros caindo de alívio. Ele passou a mão pelo rosto, limpando o suor e o cansaço, mas o toque foi longo demais, como se quisesse apagar algo de si mesmo. Eu tô bem. A voz dele era áspera, quase um sussurro. Eu tô bem. Não, não tá. A resposta de Emília foi rápida e cortante. Você explodiu, Sete. E eu não sei o que foi isso. Ele fechou os olhos com força. Não queria ver o olhar dela, não daquele jeito. Não importa o que foi. Ele murmurou, mais para si mesmo. Eles se foram, não foram? Eles se foram, mas eu não. A voz de Lyanna ecoou no vazio, uma mistura de firmeza e algo que parecia arrependimento. Quando Sete e Emília se viraram para ela, não era a mesma garota que haviam conhecido. A adaga tremia em sua mão, e os olhos dela estavam brilhando, não de raiva, mas de uma dor contida, quase insuportável. Lyanna, o que você fez? A voz de Emília era uma mistura de descrença e desespero. Por quê? Lyanna respirou fundo, os ombros pesados como se carregassem o peso de um mundo inteiro. Eu já disse, eu não tive escolha. A resposta saiu rouca, quase um sussurro. Ela ergueu o olhar para eles, os olhos marejados. Ele prometeu que, se eu fizesse o que ele queria, ele as deixaria viver. Houve um instante de silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada de Sete. Desde o começo, tudo era uma mentira? Sete deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e decepção. Lyanna deu um passo para trás, a adaga caindo levemente em sua mão. Não tudo. Sua voz tremeu.
Eu nunca quis que fosse assim. Nunca quis me importar com vocês. Com você. Ela olhou diretamente para Seth, e por um momento, parecia que o ar ao redor deles congelava. Mas eu me importei. É isso que me destruiu. Você nos espionou. Você entregou tudo para ele. A voz de Emília cortou o ar, cheia de raiva, mas seus olhos estavam molhados. Como você pode dizer que se importa? Você colocou todo mundo em perigo. Eu sei. Lyanna gritou, sua voz falhando no final. Vocês acham que isso não me destrói? A cada informação que eu passava, eu me perguntava se aquele seria o golpe final. Se seria o suficiente para acabar com tudo. Mas eu não podia parar. Ele as mataria, Emília. Ele as torturaria até que eu implorasse por misericórdia. Eu tentei proteger vocês e elas. Mas nunca foi o suficiente. Então você escolheu elas. Seth deu um passo mais perto, a expressão endurecida. Você nos usou para salvar sua família. Lyanna olhou para ele, e as lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. E o que você faria, Seth? O que você faria se fosse sua mãe? Sua irmã? Ela apontou a adaga para ele, mas não como uma ameaça. Era um gesto desesperado, como se ela quisesse se defender de algo que não podia explicar. Eu tinha que fazer isso. Eu tentei salvar vocês de todas as maneiras que pude. Acreditem, por favor. Eu só queria ganhar tempo. Tempo para quê? Emília sussurrou, mas havia amargura em sua voz. Para Logan destruir tudo enquanto você assistia? Eu tentei pará-lo. Lyanna olhou para baixo, a culpa pesada em cada palavra. Eu dei informações erradas. Conduzi ele por caminhos que o atrasassem. Eu me arrisquei por vocês. Mas Logan não é burro. Ele começou a perceber. Ele ameaçou machucar minha irmã, Emília. Você consegue imaginar o que é ouvir os gritos de alguém que você ama? Saber que, se você não obedecer, vai ser sua culpa? Eu nunca quis machucar vocês. Eu só queria proteger quem ainda tinha uma chance de viver. Seth apertou os punhos, a tensão emanando de seu corpo como uma onda quase palpável. E agora? Ele perguntou, a voz baixa e carregada. Você vai continuar servindo a ele? Ou vai nos apunhalar de novo quando ele pedir? Eu não sei. As palavras de Lyanna saíram como um sussurro quebrado, e ela caiu de joelhos. A adaga escorregou de sua mão e bateu no chão com um som metálico. Eu não sei o que fazer. Logan nunca vai soltar minha mãe ou minha irmã, não importa o que eu faça. Mas, se eu ficar contra ele agora, ele as mata. Ele já, ela engasgou, os olhos arregalados de terror. Ele já o quê? Emília perguntou, a voz hesitante. Ele já matou meu irmão. Lyanna fechou os olhos com força, como se pudesse afastar a memória. Na minha frente. Para mostrar o que ele faria se eu o traísse. Eu só queria salvar o que restava da minha família. Mas eu estraguei tudo. Seth deu um passo à frente, parando a poucos metros dela. Ele a observou por um longo momento, os olhos fervendo de emoção, raiva, dor e algo mais profundo. Você me usou. Ele disse, a voz baixa e cortante. Você fez eu acreditar em você. E agora, eu nem sei mais quem você é. Eu sou alguém que ama você, Seth. Lyanna levantou o olhar, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu sei que isso não significa nada agora, mas é a verdade. Foi por isso que fiquei. Foi por isso que continuei lutando, mesmo quando eu sabia que estava acabando com tudo. Porque eu queria que vocês tivessem uma chance. Mesmo que isso me destrua. Seth recuou, como se tivesse sido atingido por suas palavras. Antes que ele pudesse responder, a escuridão começou a se mover ao redor deles. As sombras se estenderam, criando figuras humanoides que emergiam do chão. Não, Emília sussurrou, os olhos arregalados. Isso não é possível. Dos espectros, uma figura sólida emergiu, carregando uma presença opressora. Logan. Ah, Lyanna. Sempre tão dramática. A voz dele reverberou pelas paredes, fria como gelo. Você realmente achou que confissões patéticas iriam salvá-la? Ou sua preciosa mãe e irmã? Lyanna cambaleou para trás, o pânico tomando conta de seu rosto. Você prometeu, sua voz era apenas um fio. E você acreditou. Logan sorriu sob sua máscara, cruel e triunfante. Isso é o que acontece com os tolos que pensam que podem manipular monstros. Agora, veja o preço de suas escolhas. Não.
Liana gritou, recuando, mas as sombras se moveram atrás dela. Elas a agarraram pelos tornozelos e pulsaram como tentáculos vivos, envolvendo seus braços e pernas. Me solta! Ela lutou, a adaga cortando o ar, mas não havia nada para cortar. As sombras a seguravam firme, puxando-a para o chão. Isso é o preço da traição, Liana. Logan falou com frieza, como se explicasse uma lição de moral. A morte não é o pior destino. Eu posso garantir isso. Solta ela! Emília avançou, a esfera de luz crescendo em sua mão, mas Logan apenas levantou a outra mão, os dedos estalando como um tambor. Fique no seu lugar, filha de Hades. Ou eu faço você se juntar a ela. Emília parou, o ódio pulsando no rosto dela. Não mexe comigo, Logan. O sorriso sob a máscara voltou. Eu não preciso. Você vai fazer isso sozinha. Sete não esperou. Ele avançou antes de pensar. Sai daqui! Ele gritou, os pés batendo contra o chão com força. Mas antes que pudesse chegar a Liana, a escuridão se fechou ao redor dela. Não! O grito de Liana ecoou enquanto seu corpo era puxado para baixo. Seus olhos se encontraram com os de Emília por um instante. Só um instante. E então, ela foi engolida. A quietude que se seguiu à queda de Liana parecia eterna. Sete permaneceu ajoelhado, os punhos cerrados contra o chão, tremendo de esforço e desespero. Emília ficou de pé, imóvel, o rosto banhado em uma mistura de raiva, choque e tristeza. O chão onde Liana estivera agora era apenas pedra fria, marcada por um rastro de escuridão que parecia pulsar, como se a própria terra lamentasse sua partida. Ela está morta. Emília murmurou, as palavras escapando como um sussurro incrédulo. Ela deu um passo à frente, hesitante, como se esperasse que, de alguma forma, Liana ainda estivesse lá. Mas não havia nada. Ela não podia. Não assim. Sete balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Sua respiração vinha pesada, o peito subindo e descendo enquanto ele lutava contra as lágrimas que ardiam em seus olhos. Ela não podia ter terminado assim. Ela não podia. Sete. Emília começou, mas sua voz falhou. Ela olhou para ele, para o chão vazio, para o lugar onde a amiga, não, a traidora, tinha desaparecido. E, ainda assim, mesmo com tudo que Liana tinha feito, o peso da perda parecia esmagador. Ela fez isso a si mesma. Emília tentou soar firme, mas a voz dela estava longe de ser forte. Ela escolheu trair a gente, Sete. Ela escolheu o lado de Logan. E isso a matou. Não. Sete ergueu o olhar para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que quase a fez recuar. Você não entende, Emília. Ela não queria isso. Você viu o jeito que ela lutou. O jeito que ela olhou pra gente no final. Ela sabia que ia morrer. Ela sabia, e ainda assim ela escolheu proteger a gente. Emília apertou os punhos, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. E você acha que isso importa agora? A voz dela era fria, mas não tanto quanto o vazio que sentia. Ela nos traiu, Sete. Ela entregou nossos segredos. Ela colocou Logan no nosso caminho. E agora ela pagou o preço. Sete levantou-se, cambaleando, mas sem desviar o olhar de Emília. E, mesmo assim, ela nos salvou. Ela sabia o que Logan faria com ela. Ela sabia que ele não a deixaria viver, não depois de tudo. Ela morreu porque estava tentando consertar o que fez. Você acha que isso não importa? Importa para mim. Emília abriu a boca para responder, mas as palavras morreram antes de saírem. O rosto de Liana continuava pairando em sua mente, os olhos cheios de pavor e dor, mas também de algo mais. Algo que Emília não conseguia definir, mas que parecia gritar para ela. Ela nunca deveria ter se envolvido com Logan. Foi tudo que Emília conseguiu dizer, desviando o olhar. Sete passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos, mas era impossível. Tudo parecia um caos. Ela fez isso por causa da mãe e da irmã dela. Ele disse, mais para si mesmo do que para Emília. Ela não tinha escolha, M. Logan a obrigou. Ele usou ela. E quando ela finalmente tentou escapar, ele matou ela. Você está tentando justificar. Emília sussurrou, a voz embargada. Eu estou tentando entender. Sete gritou, o som ecoando pelo corredor vazio. Ela não era má. Ela só estava desesperada. E agora ela está morta porque a gente não viu o que estava acontecendo antes. O silêncio caiu novamente, pesado e sufocante.
A dor nos olhos de ambos era impossível de esconder, mas nenhum dos dois sabia o que dizer. Finalmente, Emília soltou um suspiro trêmulo, virando-se para olhar para o corredor à frente. Ela se foi, Seth. Logan tirou ela de nós. E nada do que você ou eu dissermos vai mudar isso. Seth não respondeu. Ele apenas ficou ali, olhando para o vazio onde Lyanna havia estado. Eu vou me lembrar dela. Ele finalmente murmurou, a voz carregada de tristeza. Não do que ela fez, mas do que ela foi com a gente e no que ela tentou ser no final. Mesmo que você não consiga. Emília olhou para ele, o coração apertado, mas não disse nada. Ela não tinha certeza se poderia compartilhar da mesma esperança. Eles caminharam em silêncio, deixando para trás o lugar onde Lyanna desapareceu. Mas, mesmo enquanto se afastavam, a sensação de que algo, ou alguém, os observava nunca os deixou. Então, o que achou do capítulo de hoje? Digo, além do fato de que Seth parece atrair problemas como um imã de ferro celestial. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te deixou de queixo caído. Adoro tentar adivinhar as suas teorias, mesmo que os deuses provavelmente riam da minha cara. Ah, e antes que eu esqueça, faça o que um verdadeiro herói faria. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Aqui no canal Locra, a cada dia às 7 horas, tem uma nova história esperando por você. Espalhe a palavra para outros fãs de batalhas épicas e vem explorar o mundo de Atelfen comigo. Até a próxima jornada, semideus, ou quem sabe, aspirante a herói. Fique longe de arpias, hein?